Olá, OABeiros, como é que estão vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pois então pronto, vamos seguir aqui. Estamos falando de recurso, resolvemos a nossa primeira questão. Vamos para as próximas questões, para cá. Questão 77, exame 14. Em ação que tramitou sob procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu que determinado pedido de forma contrária ao disposto em orientação jurisprudencial do TST. Então veja, primeira coisa, o juiz decidiu de maneira contrária à orientação jurisprudencial do TST. Então, tinha uma matéria discutida, o TST já tinha uma orientação jurisprudencial a respeito daquele assunto e o juiz decidiu de maneira contrária, beleza? Ok. Em sede de recurso ordinário, com o mesmo fundamento, o TRT manteve a decisão de primeiro grau. Então, eu tenho o juiz decidindo contrário ao TST. Aí eu protocolo recurso ordinário. Aí o TRT mantém a decisão do juiz, também contrária ao TST. Diante disso, a parte entendeu por bem interpor recurso de revista. A partir do caso apresentado, assinar a opção correta. Nós tivemos duas discussões bem interessantes, tá? A respeito desse recurso de revista, ok? Então, cuidado aqui. Alternativas, letra A. O recurso de revista não será admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. B. É cabível o recurso, pois a decisão é contrária ao entendimento do TST. C. O recurso de revista é incabível no procedimento sumaríssimo, logo, não deverá ser admitido. D. Deverá ser admitido o recurso de revista em razão do princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório. Por que obrigatório? Repara, ele botou na letra D, duplo grau de jurisdição obrigatório. Obrigatório por quê? Onde foi que vocês ouviram falar em duplo grau de jurisdição obrigatório? Mais do que isso, eu tenho uma decisão de primeiro grau do juiz, tenho o protocolo do RO, decisão de segundo grau do TRT, aí ele vai protocolar o RR. Duplo grau de jurisdição obrigatório, os 2 graus já passaram. A letra D é absurda aqui, letra falsa. Então a D aqui você já sabe que é falso porque já houveram o duplo grau, não tem nada mais obrigatório aqui não. Mesmo que tivesse obrigação. Mesmo que tivesse obrigação. Não existe mais obrigação aqui. Então a minha dúvida é, como é que se comporta o recurso de revista? Faça o procedimento sumaríssimo. Aí aqui, eu lembro vocês, eu vou chamar a atenção de vocês às aulas de procedimento que a professora Kelly Amorim ministrou. Lá ela falou sobre procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo. Falou sobre o procedimento sumário, que é conhecido como procedimento de alçada. Por isso não cabe recurso ordinário. Então, se a pessoa quiser questionar, tem que ser por violação à Constituição, protocolando recurso extraordinário para o STF. Mas ela falou sobre procedimento sumaríssimo, causas de 0 a 40 salários mínimos, ou seja, inferiores a 40 salários mínimos, tá? Causas em que não podem figurar fazenda pública, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, Município não podem ser polo passivo ou ativo em procedimento sumaríssimo. Causa em que o valor da causa tem que ser determinado na petição. Causa em que o endereço da parte demandada tem que ser certo, porque não cabe citação por edital. Tá? Causa em que cabe recurso ordinário, mas em regra não cabe recurso de revista. Por que não cabe? É um procedimento mais simples, mais célere. Então, em regra, não vai caber recurso de revista. Existe exceção? Rapaz, acho que até a regra da exceção tem exceção aqui no direito processual do trabalho. Ora, se você abrir lá o artigo 896, parágrafo 9º, já está lá claro, né? Em procedimento sumaríssimo caberá recurso de revista, sempre que a decisão recorrenda contrariar texto de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, entendimento uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, não confunda entendimento uniforme súmula com entendimento do tribunal, orientação jurisprudencial. OJ é entendimento do tribunal, mas não é entendimento uniforme, ok? Ainda falta uniformizar aquele entendimento para que vire súmula. Por isso que eu tenho a diferença dos dois, tá? Então a lei diz, caberá recurso de revista no procedimento sumaríssimo quando a decisão recorrenda violar texto ou contrariar texto de entendimento uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, violar a Constituição Federal ou súmula vinculante do STF. Alteração finalzinha essa, que foi feita pela Lei 13.015 de 2014.
tá? Então tenham cuidado para olhar o material de vocês para ele estar atualizado. Ele não pode estar desatualizado, ok? Perfeito. Então vamos lá, né? Ele já disse aqui pra gente, eu já disse para vocês, que caberia recurso de revista, mas apenas em 3 hipóteses, tá? Vamos ver aqui mais um detalhe. A questão disse que o juiz decidiu contrário à orientação jurisprudencial para o quadro. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal. Então aqui não tem nem para onde ir. A questão fala que a violação da decisão foi por contrariedade à orientação. Para cá, contrariedade à orientação jurisprudencial do TST. Foi contrário ao entendimento do TST, não ao entendimento uniforme. Então, primeiro, faltou o procedimento. Se o procedimento é sumaríssimo, em regra já não caberia. Exceção, violação à Constituição. Não teve. Outra, violação à súmula vinculante do STF. Não teve. Outra, contrariedade à súmula do TST. Não teve. Cabe recurso de revista da decisão? Não cabe. Para cá. O recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do STF. Perfeito. Aqui diz que é incabível, não é regra, é regra geral, mas não é a única regra. E aqui diz que também é cabível, pois a decisão é contrária ao entendimento. Não é cabível. Né? Por quê? Aqui não é cabível, não por regra. Não é cabível porque está contrário ao J, não à súmula. Ok? Aí veja. Quando você vai analisar o recurso de revista lá na CLT, ele diz assim, ó, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, ou à súmula vinculante do STF, ou por violação direta à Constituição Federal. Ok? Significa dizer que eu tenho agora 3 hipóteses para recurso de revista. Contrariedade à súmula, contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula do STF, súmula vinculante do STF, ou violação direta à Constituição Federal. Beleza? Nenhuma das hipóteses na questão falava sobre orientação jurisprudencial, alternativa A, sem nem ter o que discutir. Ok? Sobre recurso, o que é que a gente precisa ter cuidado, tá certo? Vamos aqui para o quadro. Embargos de declaração, prazo 5 dias. É admitido o efeito modificativo das suas decisões, súmula 278 do TST, tá? E aí fique ligado, se disser que vai ser atribuído efeito modificativo, a outra parte tem que ser notificada para contrarrazoar ou para impugnar o embargo de declaração. Se não for aberto o prazo para outra parte impugnar, não estou dizendo se a outra parte não impugnar, impugnar ou não é uma faculdade. Mas se o juiz recebe embargo de declaração com efeitos modificativos, não chama a outra parte para se manifestar e já julga deferindo o embargo de declaração, modificando a decisão, essa decisão ela é nula, ok? Para cá, OJ 142 do TST, tá? Então, não se esqueçam disso. Embargo de declarações, ele tem basicamente 4 funções, fora aquelas que todo mundo conhece. Atacar a omissão, obscuridade ou contradição da sentença. Fora essas, eu posso questionar erro na análise de pressuposto extrínseco do recurso, erro grosseiro do magistrado, quando ele for analisar pressuposto extrínseco, cabimento, tempestividade, preparo. Bom? Beleza. Mais do que isso, eu posso atribuir efeito modificativo da decisão. Tá? Sempre que a minha decisão, quando modificado, quando deferido o embargo da declaração, ele modificar para aumentar ou para diminuir. Então isso tem que a outra parte ser notificada. Se não for notificada, a decisão é nula, volta o processo para nova decisão. E por fim, pré-questionamento para cá, súmula 297 do TST. Pré-questionamento. No pré-questionamento significa dizer o quê? Que se eu quiser apresentar recurso de revista para tribunais, meu recurso de revista tem que ter matéria pré-questionada antes, tá? Ou
deve surgir o pré-questionamento da decisão que eu vou recorrer. Se não foi discutida antes nenhuma matéria, principalmente matéria constitucional, que eu preciso do pré-questionamento, eu posso protocolar embargos de declaração para fins de pré-questionamento de matéria. E aí, eu pré-questionando a matéria, cabe recurso de revista. Professor, você faz embargo de declaração, pré-questiona a matéria e o juiz não julga. Não tem problema. O embargo de declaração não foi protocolado no processo? Foi. Então a matéria já está pré-questionada. Beleza? Para cá, recurso ordinário. Prazo, 8 dias. Cabe das decisões do juiz ou do TRT, mas no TRT vai ser em grau originário, quando o processo começa no TRT, tá? Só cabe na fase de conhecimento, seja nas reclamações trabalhistas, seja nas ações rescisórias, seja nas ações cautelares, seja em mandado de segurança, mas apenas em fase de conhecimento, não cabe na execução, tá? Mais do que isso, o recurso ordinário ele tem efeitos. Qual é o efeito? É efeito meramente devolutivo, mas no caso do recurso ordinário, o efeito devolutivo do recurso ele pode ser devolutivo em profundidade. Explico. Você entra com recurso, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Você apresenta recurso ordinário, o processo sobe para o TRT. O TRT não poderia analisar o mérito da ação, porque ela não foi analisada antes. Mas se a matéria for matéria unicamente de direito, e o processo estiver pronto para julgamento, o tribunal pode, se quiser, já julgar o processo e já julgar com mérito. Ele não está suprimindo a decisão do juiz, ele apenas está ganhando tempo para as partes. Então ele pode. Isso que é o efeito devolutivo em profundidade. Ok? Mais para cá. Preparo. Existe preparo no recurso ordinário. Lembrem-se das custas e do depósito recursal. Já já a gente fala sobre isso. Recurso de revista. 8 dias. Decisões do TRT ou do TST. No caso do TST em grau originário, tá? Mas só cabe em dissídios individuais, não cabe em dissídio coletivo, ok? Mas, no procedimento sumaríssimo, deve ser por contrariedade a súmula do TST ou súmula vinculante do STF e por violação à Constituição Federal, tá certo? Também existe preparo, também existe pagamento de custo e depósito recursal, ok? Pressupostos extrínsecos genéricos. O que é pressuposto extrínseco genérico? Cabimento, se a petição cabe naquele momento ou não. Como é que eu vejo isso? Ah, você quer recorrer de uma sentença. Você vai lá no artigo 895. Das sentenças por decisões terminativas ou definitivas, caberá recurso ordinário no prazo de 8 dias. Isso é cabimento, ok? Mas, tempestividade é a aplicação do tempo. Eu tenho que protocolar recurso dentro do prazo do recurso. E preparo é pagamento de custas processuais e depósito recursal. Custas, 2% na fase de conhecimento. E na fase de execução, artigo para cá, 789B da CLT. Depósito recursal, artigo 899 da CLT. Como é que eu faço? Aqui no material eu coloquei para vocês o valor atualizado para o ano de 2015 dos depósitos recursais. E isso só vale, tá certo? Para meio ano, tá? Para o ano todo, esse valor ele aumenta. Para a prova da ordem, você não precisa se preocupar, ok? Não precisa se preocupar. Por quê? Porque embora o valor aumente, a prova da ordem não pode pedir para que você tenha esse valor decorado. Eu vou colocar um valor aqui apenas para colocar, tá certo? Para cá. 7.485,83. Eu preciso decorar isso? Não. É só para você saber o seguinte, toda vida que você vai fazer depósito recursal, você fica limitado. Ninguém paga mais do que a condenação, ninguém paga mais do que o teto. Então tem que observar os dois para não ultrapassar nenhum dos dois. Vamos dar um exemplo para ficar claro para vocês. Imagina o seguinte, o valor da condenação foi de R$5.000, ok? R$5.000, eu quero fazer o recurso ordinário. Quanto é que eu pago? 5.000. Por quê? Porque é o valor da condenação e é menor do que o valor do teto, 7.485,83. Se a condenação foi de 10.000, 10.000 é maior, então eu pago o teto, 7.485,83. Perfeito? E se a condenação foi de 50? Do mesmo jeito, 7.485,83.
Só que, por exemplo, as custas, 2% de custas. Neste caso aqui, as custas, 2% vai dar... 2%, 50, 100 reais. Neste caso aqui, 2%, 200 reais. Neste caso aqui, 2%, 1.000 reais. Professor, então os 2% vai ser sobre o valor total da condenação. Isso, não importa o valor da condenação sobre o valor total. Mas o RO, o teto, fica limitado ao teto. Se a condenação ultrapassar, para no teto. Se a condenação for inferior, para na condenação. Beleza? Então quem é condenado a 500 reais, não paga o teto, paga só 500. Tranquilo até aqui? Para cá, ó, não esquecer disso. Recurso ordinário possui efeito devolutivo em profundidade. Nenhum processo, nenhum recurso possui efeito suspensivo. E se eu quiser dar efeito suspensivo, é através de ação cautelar. Súmula 414 do TST. Estas informações vocês têm que ter. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem mais aqui. Para cá, agravo de instrumento, 8 dias. Tá? Só serve para destrancar recurso. Eu preciso de cópias, tá? E a cópia eu preciso apresentar, é o artigo 897, parágrafo 5º da CLT. Se não tiver cópias, o recurso não sobe, não é recebido. Mais do que isso, tem o depósito recursal no valor de 50% do recurso trancado. Se eu vou destrancar RO, pago metade do RO. Se eu for destrancar o RR, pago metade do RR. Beleza? Lembrando, ninguém paga mais do que a condenação. Bateu no teto da condenação, para de pagar. Perfeito? Para cá. Agravo de petição. Agravo de petição, pessoal, é o primimão do recurso ordinário. Cabe do juiz ou TRT. Veja o ordinário aqui, ó. Ordinário, juiz ou TRT, só que na fase de conhecimento. O agravo de petição, na fase de execução. Só que o agravo de petição é em execução. Sem a execução, eu tenho que discutir cálculos. Como é que eu faço isso? Apresentando cálculos. Se não apresentar cálculos, não cabe, não vai ser recebido o agravo de petição. Eu preciso delimitar a matéria. Delimitou a matéria fica incontroversa naquilo que eu não recorrer. Para cá. Significa dizer o quê, professor? Isso aqui, ó. O cara está executando 10 mil. Você faz o agravo de petição questionando 6 mil reais, dizendo que você não deve 6. Se você diz que não deve 6, você vai dever quanto? Você já deve 4 mil reais. Então, os 4 mil já vão ser executados de pronto, porque é matéria incontrovertida. Se você vai discutir 6 mil reais, 4 mil é matéria incontrovertida. Beleza? Tranquilo aqui? Para cá. Embargos à execução, 5 dias após o mandado de penhora ser cumprido. Como assim? É 5 dias após o mandado de penhora se a petição, se você depositar, ou seja, garantir o juízo, ou se o oficial de justiça penhorar bens. Exceção, para cá, fazenda pública. Como a fazenda pública não faz depósito, o prazo começa a correr do próprio mandado de penhora. Para todos os outros meros mortais, para cá, garantia do juízo ou penhorados os bens. Certo, pessoal? Esses recursos caem bastante. Tem mais 3 situações que caem menos. Explico. Para cá. Recurso de embargos. Artigo 894 da CLT. CLT. Lá ele diz 2 recursos. O que mais cai para a gente? Vamos cá. Eu tenho embargos para modificar a decisão não unânime apenas em dissídio coletivo. É o que a gente chama de embargos de infringência, modificativos. Embargos de divergência, eu tenho em dissídios individuais. Tá? Você protocola apenas dentro do TST, para isso sempre vai precisar de advogado, porque o recurso é de competência do TST. Perfeito? Tem o preparo e é o mesmo preparo do recurso de revista, tá? Salvo custas processuais. Recurso adesivo, prazo para cá, 8 dias, tá? Que é o mesmo prazo dos recursos que você vai atacar, o prazo do RO 8 dias, RR 8 dias, embargos 8 dias, agravo de petição 8 dias. Se você vai recorrer adesivamente deles, você vai ter o mesmo prazo, 8 dias. Para cá, protocola quando?
no prazo para a contrarrazão do recurso principal. Sempre será acessório. Se sempre será acessório, tá certo? Significa dizer o quê? Perfeito. Depende do recurso principal. Para cá, corrige o professor aqui. Acessório, ok. Pessoal, se é acessório, o recurso principal o recurso principal sendo desistido, o recurso acessório ele não vai ser julgado. Então, se eu apresento o recurso ordinário, a outra parte apresenta recurso adesivo, eu digo, rapaz, ele vai ganhar, tira o meu, desisto do meu. O que acontece com o dele? Morre. Não é acessório? O acessório acompanha o principal. Beleza? Para cá. Não precisa que a matéria seja veiculada ao recurso, à matéria do recurso principal. Não esqueça disso, tá? Mas ainda, quando a decisão for decisão interlocutória, de imediato não cabe nenhum recurso. O que é que eu posso fazer? Mandado de segurança. Para cá, 120 dias do ato que eu quero questionar, ou seja, da decisão, não é recurso. Se perguntar qual o recurso de imediato do decisão interlocutória, mandado de segurança? Não. Mandado de segurança não é recurso, mas ele cabe de imediato nas decisões interlocutórias. Perfeito? Para cá. Não se esquecer do seguinte, tá? Mandado de segurança, ele é uma petição própria. A lei de mandado de segurança determina que, por exemplo, você protocola o mandado de segurança já com todas as provas pré-constituídas. Kelly Amorim já falou sobre isso também, então não vou nem me adentrar não. Se a lei de mandado de segurança exige prova pré-constituída, para entrar com mandado de segurança eu preciso apresentar prova pré-constituída. Simples. Perfeito? Pessoal, tranquilo até aqui? Pois então, a gente encerra por aqui, tá certo? O que é que eu preciso de vocês? Observem os detalhes para que vocês possam seguir. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar não, tá certo? Vamos já começar a nossa execução para poder não perder tempo aqui, tá certo? Como é que funciona? O que é que eu preciso, tá? Toda vida que a gente vai discutir o processo de execução, muitas vezes o aluno pensa logo no CPC. Pensou no CPC, logo, calma. Processo de execução existe no processo do trabalho e no processo civil. Não é porque tem nos dois que eu preciso dizer, então aplica logo do processo civil. Não, eu tenho um processo de execução do processo do trabalho. Não tem problema, analisa ele, tá certo? Então, toda vida que fala de execução, lembre dessa regra aqui, ó, para cá. O processo de execução, ele usa a lei de execuções fiscais como norma subsidiária. Se não tiver na CLT, não tiver na lei de execuções fiscais, vai estar onde? Aí sim, eu procuro o CPC. Toda fase de conhecimento, ação cautelar, primeiro você vai no CPC, depois você procura outra norma. Na execução é diferente. Primeiro eu procuro na CLT, depois eu procuro na LEF, depois que eu vou no CPC. Beleza? Quem é que vai falar para vocês de lei de execuções fiscais? Professor Rafael Novaes, que vai falar sobre direito tributário. Tranquilo até aqui? Vamos seguir, vamos resolver a nossa primeira questão. Exame 7, questão 79. Relativamente à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta. A. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos extrajudiciais o termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de conciliação firmado perante as comissões de conciliação prévia e o cheque sem fundo passado pelo empregador ao empregado. B. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos judiciais unicamente as decisões passadas em julgado com efeito suspensivo e são títulos extrajudiciais os termos de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmado perante as comissões de conciliação prévia. C. Dependem de prévia liquidação, pelo que só podem ser executados a sentença e o acordo não cumprido. D. Pode ser por título judicial, caso do acordo descumprido, e por título extrajudicial, caso do termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Quando você for analisar títulos, tenha em mente alguns detalhes. Vamos para cá. Primeiro detalhe. Cheque sem fundo. Pessoal, em direito empresarial, você aprende lá que cheque é um título não causal. Se é um título não causal, importa quem entregou o cheque? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o empregador, não importa. Está devendo o cheque? Paga o cheque. Né? Aquela questão. Você vai me executar, você vai pagar esse cheque, nem que seja no inferno. Nada pessoal, viu, mãe? Tem que pagar o cheque. Mas importa quem está pagando o cheque? Não, não importa.
Se não importa, cheque é título executivo trabalhista? Jamais. É título empresarial. Se é título empresarial, eu vou para o título de crédito civil. Lei 7357. Nada de título trabalhista. Tá? Então, o cheque aqui não pode ser executado. Professor, o cara me dá o salário em cheque, o cheque está sem fundo, eu não posso fazer nada? Pode. Apresenta o cheque sem fundo na justiça e prova com ele que você não recebeu o salário. Ele serve como prova, mas não para executar. Perfeito? Ou seja, a alternativa A está completamente absurda. Letra B, a gente deixa aqui. Letra C, eu também posso dizer que está absurda. Por quê? Ele diz assim, dependem de prévia liquidação, pelo que só pode ser executada se tem seu acordo não cumprido. Quer dizer que não existe nenhum título extrajudicial que eu possa executar na Justiça do Trabalho? Ah, meu amigo, paciência, claro que existe. Claro, termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. É título executivo extrajudicial. Eu posso fazer cumprir aquele termo. Então não tem que dizer que é só sentença ou acordo não cumprido, não. Senão não existiria execução extrajudicial, ou execução de título extrajudicial. Existe. Tranquilo? Então a letra A e a letra C são absurdas. Vamos para a legislação, para cá. Artigo 876 da CLT diz assim, ó, as decisões passadas em julgado, título judicial, ou as das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, também é judicial, tá? Os termos de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, se é perante um órgão administrativo, é judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. E os termos de conciliação firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia, que também é extrajudicial, serão executados pela forma estabelecida neste artigo. Acabou. Tem nem mais o que discutir. Eu tenho a sentença como título judicial, eu tenho tanto a sentença transitada e julgada, como a sentença que ainda existe recurso, mas sem efeito suspensivo, execução provisória. Tá? Tenho também os acordos firmados na justiça, que também pode ser executado, eu posso mandar cumprir o acordo. Tenho também o Ministério Público do Trabalho, TAC, termo de ajustamento de conduta, que pode ser executado se não cumprir o TAC, ou a conciliação. Conciliou, não cumpriu, aquele termo assinado pela CCP, Comissão de Conciliação Prévia, vai poder ser executado na Justiça do Trabalho, não tem o que discutir. Beleza? Olha para cá. Nas alternativas, as duas aqui, letra C e letra B, ficam parecidas. Mas olha o que ele bota aqui, ó. Decisões passadas em julgado com efeito suspensivo. Se a decisão transitou em julgado, vai existir efeito suspensivo? Não. E se eu suspendo, posso executar? Não. Lógico. Efeito suspensivo significa dizer que você não pode fazer nada. Execução é fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer se está com efeito suspensivo? Nada. Então essa aqui é título não executivo. Olha que a lei ainda diz aqui, ó, sem que não tenha havido efeito suspensivo. Então aqui não tem o que discutir. Alternativa correta, letra D. Aí você diz, professor, mas não é só esse. Veja que ele diz, pode ser por título judicial e pode ser por título extrajudicial. Ele não diz que são as únicas alternativas que você tem. Ele diz que você tem essas alternativas. Tranquilo? Resposta correta, letra D de dado. Beleza até aqui? Pois então pronto, eu continuo a execução na próxima aula. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e mantenham no horizonte de vocês aquela frasezinha. Só não vai dar certo se eu não quiser. Então queira, vai dar certo. Abraço pessoal, até lá.